gente! Hoje eu tô com uma convidada super especial, né? Como todos os meus convidados, eu nunca consigo começar um vídeo com convidado sem falar isso, mas realmente quando eu chamo aqui pro meu canal é porque eu acho a pessoa incrível e quero que todo mundo conheça e saiba o que ela sabe, né? Para dividir com a gente. Eu tô aqui com a doutora Paula, mas eu quero que ela se apresente, porque, doutora, eu tenho uma cabecinha que se eu fosse decorar né, o nome inteiro, o que você faz, o que você estudou, né, o que você é especialista, então eu prefiro que você se apresenta. Então, conta pra gente, quem é você? Bom dia, pessoal. Meu nome é Paula. Não precisa chamar de doutora. Um prazer estar aqui com você, Jussara. Obrigada pelo convite. E eu sou médica cirurgiã, minha primeira formação foi em cirurgia, intensivista, paliativista, e grande parte do meu tempo aí eu trabalho com pacientes oncológicos e atualmente trabalho com cuidado paliativo e sou prescritora de cannabis. É, Principalmente nesse contexto, né, no contexto do paciente oncológico. Então, eu faço um pouco de hospital, um pouco de consultório. Minha vida fica meio dividida dessa forma. Pronto, já mataram a charada, por que eu trouxe você aqui? Óbvio que a gente quer saber sobre cannabis, né? Não tem muito tempo que se fala nesse assunto, né? Eu já tenho um vídeo aqui com uma outra médica, um vídeo mais antigo, mas eu acho que esse assunto tá andando rápido, né? Graças a Deus a gente está tendo mais acesso não só ao conhecimento, né, de saber o que é a cannabis e para que ela serve, mas também de acesso, né? Quando eu entrevistei a sua colega médica também, há uns 2 anos, 3 atrás, não sei muito bem quanto tempo faz que eu fiz esse vídeo. Então, primeiro eu queria que você explicasse, porque as pessoas ainda não sabem, né? O que é a cannabis medicinal, né? E a diferença de cannabis medicinal e maconha, aquela que se põe na cedinha e fuma, porque as pessoas realmente desconhecem esse assunto, então não sabem. Eu queria começar por aí. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa para que isso se torne uma coisa acessível para todo mundo é quebra de preconceito, né? E para começar com quebra de preconceito, a gente tem que tentar entender que cannabis, né? Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando de maconha. É a mesma planta, né? É a mesma planta. A maconha que qualquer pessoa tem acesso hoje em dia no Brasil é uma droga que se chama maconha. A gente, na verdade, não sabe o que tem ali, porque a gente não tem regulamentação, a gente não tem lei, então fica tudo uma bagunça, né? Quando a gente fala de cannabis para fins terapêuticos, a principal forma que a gente utiliza no Brasil, a forma que a gente pode utilizar é a forma de uma solução de um óleo. Desse óleo, né, a gente extrai da planta e aí você consegue fazer um óleo que é rico em um componente, que é rico em dois componentes, que tem predomínio de um, de outro. A gente consegue mexer com isso e prescrever esse óleo de acordo com a necessidade do paciente. Mas, assim, a cannabis é a mesma maconha que aquela que as pessoas fumam, só que aquilo que a pessoa está fumando, como não existe regulamentação, não existe essa lei no Brasil, né, para permitir ou não, enfim, o que a pessoa compra ali, a gente não sabe de fato o que tem ali, qual a pureza daquilo, a procedência, enfim, fica uma coisa, né? Complicado, né? Porque eu que frequento muito os grupos de pacientes, né? No Facebook, enfim, tem muita gente que me procura, que escreve. Realmente existe muito desconhecimento, né, sobre esse assunto. Conta para a gente para que serve, né? Então a gente pode, porque assim, no vídeo anterior que eu fiz já faz um tempo, e a médica fala assim: não confundam maconha com cannabis medicinal e tal, né? Você já veio com uma outra postura, né? Que a planta é a mesma, é tudo maconha, só que a maconha
fumada, pode ter até cocô, mato e um monte de coisa lá dentro. Sim. Então, não é para fins terapêuticos, e não deveria ser para fim nenhum, né? Na verdade, até para os fins de lazer, deveria ser pura, né? Se a gente for pensar Sim. nisso, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para quem está assistindo a gente, porque eu já falo na lata as coisas, é assim, gente, a maconha que a gente vai usar com fins terapêuticos, né, tem um médico que vai prescrever para a gente, ela vai ser em forma de óleo. Se eu falar alguma coisa errada, você me avisa. E essa que a gente fuma, a gente compra do traficante, né? Então, são coisas diferentes. Acho que isso tem que ficar Sim. claro, né, para as pessoas entenderem. Então, eu vou te perguntar, quais são esses fins terapêuticos, né? Para que serve a maconha medicinal? Então, a maconha medicinal, né, a maconha para fim terapêutico, ela já é utilizada há muitos anos, há séculos, né? Tem descrição aí de uso. Ela foi criminalizada mais ou menos na década de 70, 80 nos Estados Unidos, e aí a gente importou isso para a gente, essa criminalização, e aí ela ficou num rol aí, junto com outras drogas, né? E aí acabou ficando marginalizada. Só que essa planta, a maconha, como outras plantas, por exemplo, o ópio, da onde vem a morfina, são plantas que têm são plantas que têm fins terapêuticos incríveis, se a gente souber usar e souber a indicação. Então, a gente começou a observar isso, e aí, em alguns países do mundo onde isso era permitido, alguns trabalhos começaram a rolar aí de forma, né, pequenininha, e isso vem crescendo com a difusão, aí, a regulamentação e a legalização do uso, né? No Brasil, para deixar claro, o uso da cannabis medicinal é legalizado, você não está fazendo nada de errado se você estiver consumindo esse produto, desde que tenha uma indicação, você tem uma prescrição para isso, desde que você compre de um lugar que é regulamentado, né, ou importe através da Anvisa, isso é tudo legalizado, né? Isso é a primeira dúvida que surge. Ah, mas pode? Pode, né? E aí, para que serve? No contexto, né, da oncologia, eu acho que a gente tem que pensar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que cada vez mais os nossos pacientes estão vivendo mais tempo, né? Mesmo no contexto de uma doença metastática, a gente tem cada dia mais opção de tratamento e os pacientes vivem cada vez mais tempo. Vide eu. Exatamente. Então, assim, e é isso que vai acontecer mesmo. E a gente tem obrigação, como profissional da área da saúde, não só dar sobrevida para as pessoas, mas dar qualidade de vida. E a cannabis entra muito nesse contexto, porque é uma medicação que serve para várias coisas, né? A gente tem um sistema que chama sistema endocannabinoide dentro do nosso organismo, que já foi descoberto, já foi descrito, está em livro aí de medicina, nos últimos livros aí tem 2, 3, 4 anos, já tem descrito isso lá. Quando eu me fiz faculdade, eu não aprendi nada sobre isso, mas hoje em dia a gente já sabe que existe. Esse sistema, ele é responsável por equilibrar várias outras coisas. Então, se a gente conseguir modular esse sistema através de atividade física, de alimentação, de cannabis, através de, né, tem várias coisas que podem modular esse sistema, a gente vai melhorar todo o resto. Então, né, sendo mais objetiva, eu acho que no contexto da oncologia, eu falaria três pilares aí. Primeiro, no controle de sintomas relacionados à doença ou relacionados ao tratamento, seja ele quimioterapia, radioterapia, né? Então, sintomas como náusea e vômito, falta de apetite, ansiedade, alteração do sono, neuropatia induzida por platina, por Taxol, vários quimioterápicos aí que a gente usa. Uhum. Segundo, no controle da dor, então a cannabis é uma adjuvante, aí uma medicação que a gente usa complementar ao controle da dor, modulação da dor, e acho que uma área que vem sendo cada vez mais estudada é como efeito antitumoral. Então, a gente tem já alguns trabalhos, principalmente de laboratório e em animais, em que a cannabis ela tem um efeito antitumoral. A gente vê que na célula tumoral ela impede o crescimento, induz a morte dessa célula doente. Isso não é
não estou dizendo que a gente tem que deixar de fazer o tratamento convencional e fazer o uso da cannabis, mas que com a regulamentação e cada dia mais trabalhos aí vão surgir para a gente ter esse material aí para saber se isso acontece mesmo. Hoje em dia, por exemplo, em tumores do sistema nervoso central, um tumor chama glioma, que é um tumor super agressivo, que a maioria dos pacientes, mesmo quando tem diagnóstico precoce, fazem cirurgia, quimioterapia tem uma recorrência muito alta, a gente sabe que um grupo de pacientes, se você associar a quimioterapia com cannabis, eles têm maior sobrevida, por exemplo. Então, assim, algumas coisas já estão sendo descobertas e eu acho que isso aí é um caminho sem volta. E Nossa, que bom. a gente agradece nossos pacientes. Eu vou contar um segredo aqui para vocês que eu fiquei sabendo há pouco tempo. Eu conheci a doutora Paula pelo Instagram, na verdade ela comentou em algum story meu, eu fui olhar como que a gente se conheceu esses dias, né? E ela comentou alguma coisa e eu respondi para ela tal. Só que como eu recebo muitas mensagens, né? Eu não me toquei que ela também tinha alguma coisa relacionada ao câncer, né? E aí, você me contou esses dias que você também teve câncer de mama, né, aos 30 anos. E eu quero saber como é que foi esse encontro com a maconha. Foi profissional ou foi sendo paciente, né? Em que momento que vocês se encontraram, né? Tá joia. Bom, já que você falou isso, eu vou voltar só um pouquinho na minha história e falar como que eu cheguei até você, né? Porque fui eu que acho que cheguei até você. Então, em 2013, eu estava no meio da residência de terapia intensiva e descobri que eu estava com câncer de mama. Daí, aquela loucura toda do diagnóstico, estadiamento, faz exame, faz isso, faz aquilo. Comecei a fazer quimioterapia, né? O que meu médico acabou optando por fazer a quimioterapia antes da cirurgia, né? A quimioterapia neoadjuvante que a gente chama. E aí eu fazia a quimioterapia aqui em São Paulo, num hospital todo cheio de pompa, tinha uma suíte que ficava só fazendo infusão lá sozinha, eu, minha mãe, minha irmã, enfim. Só que com o passar do tempo começou a ficar cansativa. Eu morava em Campinas na época, vir sempre para São Paulo, fazer toda semana, quando eu estava no final já daqui. A gente optou por acabar fazendo o restante em Campinas. E aí no centro de infusão lá que eu comecei a frequentar, eu dividi a sala com mais duas mulheres. Essas duas mulheres tinham câncer de mama também, faziam quimioterapia, então a gente se encontrava toda semana. E foi a coisa mais deliciosa que aconteceu para mim, poder dividir histórias com pessoas que estavam passando pelo mesmo problema, né? A minha família sempre foi incrível e sempre me apoiou muito. Eu sempre tive todo um suporte que eu precisei. Mas a partir do momento que eu vi que eu estava dividindo a história com pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu, mudou completamente. E aí eu comecei a procurar pessoas, então, que estivessem na mesma situação que eu. E na época o Instagram ainda nem sei se existia já, mas enfim, não era tão ativo assim. E acho que um dia foi dessa forma, procurando pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, que passam por tratamento e que independente de tudo isso falam sobre vida, né? E como viver bem, eu encontrei o seu perfil. Então, Ah, que foi legal! foi uma surpresa muito boa. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, eu fiquei doente, tratei, né, terminei a residência, mudou muita coisa na minha cabeça, eu trabalhava demais, me cuidava pouco, e aí resolvi tirar um ano sabático, pedir demissão de tudo e fui morar em Nova York. E aí, 2 dias antes de eu embarcar, minha mãe começou com um sangramento digestivo, um sangramento pelas fezes. E aí eu já estava com a viagem, estava tudo pronto, eu fui, e aí ela descobriu que estava com uma retocolite, uma inflamação no intestino. E aí ela teve 2 internações, várias complicações, nada resolvia. E eu vendo muita coisa de cannabis nos Estados Unidos. Eu estava morando em Nova York, vendo muita coisa de cannabis lá. Um dia eu resolvi trazer para ela quando eu vim para o Brasil. E aí ela começou a melhorar. E aí foi nesse momento que eu comecei a estudar. Eu falei, tem alguma coisa aí. Nossa, que E ela interessante. entrou em remissão da doença. Por alguns momentos a gente ficou sem conseguir a medicação para ela e ela voltava a sangrar. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a estudar, 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 e aí estudar em oncologia, em cuidados paliativos. Eu
eu trabalho com uma médica, né, num instituto de oncologia aqui em São Paulo, que Doutora Ana, trabalha né? muito a Doutora parte... Ana Bacarin. Isso, a Ana Bacarin. Trabalho com ela É, e ela trabalha muito... é incrível também. Ela é incrível. Ela trabalha muito com a parte, né, de oncologia metabólica, tudo. E ela é uma das minhas médicas. E um dia eu falando para ela, ela falou, por que você não vem trabalhar comigo? E aí foi assim também que eu acabei começando a trabalhar com ela e a gente tem uma parceria nessa área super legal. Tá, e o cuidado paliativo, que eu também falo muito aqui no meu canal, ele começou tudo junto. Você começou a fazer tudo isso junto. Na verdade, não. Hum. Não. O cuidado paliativo, eu fazia a cirurgia, minha primeira, eu Ah, é sempre quis verdade. ser cirurgia, fazer coloproctologia, a faculdade toda, tudo, eu fazia cirurgia, e aí durante a residência eu machuquei o ombro, um dia meu chefe me chamou para ir num lançamento de um livro que ia ter no CREMESP de cuidados paliativos, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu me encantei por aquilo, eu fui com ele, me encantei, e falei, é isso que eu quero fazer. E aí saí da área cirúrgica, terminei a residência de cirurgia, fui fazer uma pós-graduação em cuidado paliativo e fazer UTI depois. Assim, eu costumo dizer até que essa pós-graduação que eu fiz foi para cuidar de mim mesma quando eu fiquei doente, sabe? Porque foi bem interessante. Bom, E voltando ao nosso assunto que trouxe você aqui, né? cannabis. Eu acho que eu falo muito de dor, de cuidado paliativo, e você disse aqui que a maconha medicinal é também muito usada para esse alívio das dores, dos efeitos colaterais, e eu queria deixar isso muito, muito fixado aqui, né? Porque as pessoas ainda. Porque aí a gente vai falar de maconha e vai falar de cuidado paliativo ao mesmo tempo, né? As pessoas ainda. Muitas pessoas ainda acham que tem câncer, então ter dor é natural. E eu sou, né, do partido que a gente não tem que normalizar a dor. A gente tem que ir atrás de cuidar das nossas dores, e o cuidado paliativo faz isso, né? Não só com as dores físicas e todas as outras dores que a Sim, gente pode estar sentindo, né? Social, espiritual, enfim. E que então eu queria que você fixasse, né? Que os benefícios, né, da cannabis para um doente, sim. principalmente eu tenho muito seguidor aqui que é paciente metastático como eu, né? Então que vai conviver com essa doença para sempre, né? E até morrer. E que a gente não vai morrer tão cedo, graças a Deus. Você mesmo falou que a gente, né, cada vez mais está vivendo mais. E que essa também, esse é um recurso para a gente viver melhor, Sim, se for, sem dúvida. se for o caso, né? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Como eu comecei a falar, né? Com o aumento de sobrevida, a gente precisa garantir qualidade de vida para as pessoas, né? E a cannabis é uma forma de garantir qualidade de vida, porque ela melhora modulador, melhora sono, melhora a ansiedade, ela regula várias coisas que estão em desequilíbrio aí, e ela vai fazer com que a pessoa tenha melhor. Esses dias eu escutei de uma médica falando que a cannabis melhora a como que é? Desagradabilidade das coisas. Ou seja, tudo aquilo que é desagradável vai ficando mais. Então, assim, às vezes eu prescrevo para um paciente, aí eu pergunto para ele, e aí, você tá melhor? Melhorou a dor? Não sei o quê. Olha, doutora, a dor ainda não melhorou, mas eu estou dormindo bem, de uma forma que eu não dormia há anos. Eu não acordo mais, eu acordo disposto. Então, assim, são pequenas coisas que vão mudando, sabe? Uma coisa que a gente tem que deixar claro, que não é uma medicação como, uma dipirona, que você dá, passou a É dor. Não é isso. personalizado, Não né? dá É para criar personalizado. é personalizado, você precisa de um médico que te acompanhe, que vai titular a dose com você, dia após dia, até você chegar na dose alvo, que entenda do seu tratamento. O seu oncologista precisa saber que você está fazendo uso disso. Tem trabalhos aí que mostram que 50% dos pacientes não falam para o oncologista que estão usando. Então, Não isso é pode, tem que perigoso, falar. porque existe interação medicamentosa. Então, assim, escolha um profissional que saiba o que está fazendo e que a maioria dos pacientes dá muito bem. Para dor é bom, para controle de náusea e vômito é bom,
né, para neuropatia, tem vários aspectos aí que são bem interessantes. Era disso que eu queria falar, porque como eu frequento muito os grupos, né? E a gente vê gente falando assim, mas me fala, onde que eu consigo? Como é que eu tomo? E não é assim, né? A gente faz um tratamento sério, oncológico, né? E tudo tem que ser muito casadinho, para a gente não consertar uma coisa e estragar a outra. E é importante Sim. que a gente frise isso, né? Que não é simplesmente, vou usar, né? Você vai Sim. eu tenho conhecimento porque eu também já levei minha mãe numa consulta para tomar cannabis, para usar cannabis medicinal, e eu percebi que tem ela resolveu não querer, tá? A minha mãe optou por não querer porque ela não quis. Ela gosta de sofrer, então deixa ela, a escolha dela. Mas tem uma coisa personalizada de estar atento àquele paciente quase que diariamente no começo para acertar Sim. tudo, né? E Uhum. então, Exato. assim, eu não uso ainda, né? Mas recomendo muito, porque eu conheço quem usa e é isso que eu queria te perguntar. Em que momento, por exemplo, eu tenho câncer de mama metastático, como todo mundo sabe, eu estou muito bem, né? Eu faço tratamento com quimioterapia-alvo, com bloqueio de hormônios. Eu não tenho dor. Eu tenho uma dor assim, sabe, o caminhão passou em cima de mim, passou 2, 3 vezes, aquela dor meio generalizada mas assim, eu não tenho uma dor que tire minha qualidade de vida. Então, eu ainda não fui atrás. Em que momento que a gente procura, sabe? Aí agora é o momento. Porque os nossos oncologistas, você sabe, eles ainda não sabem sobre isso. Alguns sabem, outros não sabem. É a mesma coisa do cuidado paliativo, né? Sim. Doutor, mas eu queria ser assistida por um paliativista. Não, você ainda não precisa. Tem oncologista que fala isso. E a gente sabe que o cuidado Sim. paliativo a gente devia ter desde o começo, desde o do primeiro diagnóstico, né? Então, tudo isso está mudando, né? Então, por isso que eu te faço essa pergunta. Quando é a hora da gente procurar esse tipo de medicação, né? Já que a gente não tem alguém que vai. Se a gente não tiver um médico que fale, olha, vamos te dar Que vai aí, indicar, né? como que eu faço? Como é que é isso? Eu penso que a partir do momento que tiver alguma coisa que está te incomodando e não está sendo resolvida, pode ser uma boa sugestão. A cannabis ela vai entrar num contexto geralmente de refratariedade a outras coisas, né? Então, por exemplo, aquele paciente que tem muita náusea, muito vômito, pós-quimioterapia, por exemplo, que nem as medicações que estão sendo prescritas resolvem, a cannabis é uma tentativa. Aquele paciente que tem dor, que já está tomando muitas doses altas de opioide, as medicações não estão funcionando ou tem muito efeito colateral, esse paciente ele é um bom candidato ao uso de cannabis, né? O paciente, às vezes tem paciente que fala, eu não quero tomar um remédio tarja preta, por exemplo, eu prefiro fazer o uso do óleo de cannabis. Então, assim, é muito pessoal, por isso que a gente precisa falar mais sobre isso. As pessoas precisam saber que isso existe, que isso é legalizado, que existem indicações, né? Porque é isso, tem muita coisa que se a gente ficar esperando o nosso médico falar para você, ele não vai falar. E é, Infelizmente, a gente não aprende isso. Eu fui atrás desse conhecimento por uma necessidade. Talvez se minha mãe não tivesse tido o que ela teve, eu também não teria ido, eu não sei. e é por isso que eu trouxe você aqui, para a gente contar para todo mundo que está assistindo. Olha, se teu médico não te prescreve isso, porque ele ainda também não tem esse conhecimento, né? Você pode conversar com ele e falar assim, doutor, ouvi falar sobre isso. E vocês podem achar um médico paliativista, talvez, ou não, mas Sim, que cuide dessa parte. Olha, doutora, a gente não pode ficar muito tempo aqui, senão o vídeo fica muito comprido. sim. Vamos para o caminho das pedras, assim, porque no vídeo antigo que eu falei que eu fiz, era muito difícil conseguir ainda. Agora está mais fácil, né? Então, assim, qual que é o Sim. caminho para conseguir essa medicação? Bom, então vamos lá. O caminho, a primeira coisa, você precisa passar com o médico que prescreve esse tipo de medicação. Então, o médico prescritor.
Não há exigência que ele seja X ou Y, nenhuma especialidade, mas ele tem que ser prescritor e é ideal que você pesquise sobre ele para saber, né, se ele sabe o que ele está fazendo, né, enfim. O médico prescritor, a partir do momento que você passar uma consulta com esse médico, ele vai ver se você tem indicação ou não, se você tem alguma contraindicação, se a medicação que você usa tem algum efeito colateral. E a partir do momento que ele, né, vocês dois juntos vão decidir se vocês vão partir para esse caminho. A partir do momento que foi decidido, então, em comum acordo, que a gente vai tentar o uso desse remédio, dessa medicação, o médico vai fazer um relatório e vai fazer uma prescrição. Com isso, você tem dois caminhos, basicamente. Ou você dá entrada na Anvisa para pedir a liberação da importação, e aí tem várias empresas que fazem essa importação para você, a partir do momento que a Anvisa liberou. Foi publicado recentemente agora que essa liberação está sendo automática. Antes ela era uma liberação que demorava para acontecer, e aí você consegue importar, só que os medicamentos importados, infelizmente, eles não são acessíveis para grande parte da população, porque eles são bem mais caros. E a outra via é a parte do relatório médico da prescrição, você vai entrar em contato com alguma associação. Então, associações geralmente são ONGs que têm a permissão legal para plantio e comercialização desse óleo. Você vai entrar em contato com essas associações, você vai se associar, e aí, a partir disso, você vai mandar toda a documentação do seu médico, você vai poder comprar essa medicação. Esse trâmite todo, se você for fazer através de uma associação, em média, demora uns 15 dias. Eu acredito que em 15 dias, mais ou menos. Não acho. É pouco. Como não é uma medicação que, assim, eu preciso tomar agora para melhorar agora, a gente sabe que tem todo um processo, eu acho que 15 dias tá bem ok, 15 a 20 dias. Primeiro, você precisa passar com um médico que prescreva, e aí esse médico vai te dar o caminho das pedras. Normalmente, o médico vai indicar essa associação ou não? Eu indico porque eu tenho uma associação que eu confio muito, que eu sei do trabalho, que eles têm uma farmacovigilância, eles informam quanto que tem de cada fitocannabinoide no óleo. Então, assim, eu acabo indicando. Mas se o paciente falar para mim, olha, eu tenho essa outra, tudo bem, não tem problema. Mas a gente eu acredito geralmente que indica. todo prescritor vai já ter uma associação para indicar, né? Então, gente, não é uma coisa. Já foi muito mais difícil, né? Importar é muito mais difícil. E eu sei porque eu vi todo esse processo para minha mãe também. E minha mãe não tem câncer, mas, enfim, ela tem outras doenças. E era muito mais complicado. E hoje eu tenho convivido com pessoas que usam e que está muito mais fácil. Então, se for o caso de vocês, não hesitem, né, em procurar esse médico, porque realmente vai melhorar a vida de vocês. E a gente não nasceu para sentir dor, né? Se a gente puder minimizar o que a gente puder minimizar de coisa ruim, a gente tem que fazer isso, né? Bom, eu acho que a gente falou, né? O que a gente combinou. Deixa eu ver aqui se a gente falou tudo. Sim, né? Doutora, eu amei falar com você. Você tem alguma coisa que você queira falar que a gente não falou? Ai, não, eu acho que não. Acho que agradecer a oportunidade de estar aqui, falar desse tema, que é um tema super importante para mim, né, pessoalmente e profissionalmente. Agradecer o trabalho que vocês fazem, você e outras várias pacientes, né? Para mim foram fundamentais aí quando eu estava, né, no começo, principalmente. Ainda faço tratamento, ainda faço uso de tamoxifeno, faço exames periódicos, faço estresse, ainda tem tudo isso. Eu acho que contar a história é muito bom, né? Porque as histórias se conversam e acalmam, e vocês estão de parabéns, e é muito bom fazer parte disso. Então, tá bom. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, gente, o nome inteiro da doutora Paula. Vou deixar, não sei se ela me autorizar, onde ela atende, de repente, eu não sei. Aí a gente conversa depois. Acho que no meu Instagram também tem uma aula que eu dei, que é uma aula bem específica sobre
Cannabis em Oncologia, um curso da Unifesp. Essa aula fica disponível no YouTube, então se as pessoas também quiserem Então, para a acessar, gente já colocar aqui na legenda, qual que é o teu Instagram? é paula.s.toledo. Tá. E... @paula.s.toledo. É isso? Isso. É isso aí. Eu já assisti essa aula, recomendo. É muito fácil de entender, não tem uma coisa muito técnica assim que a gente não entenda. E é isso, né? Sigam ela no Instagram. Ela não é que nem eu, viu? Ela é bem discretinha, ela é uma médica bem séria. Mas a gente sempre pode aprender muito, né? Eu acho que você falou tudo. A gente é uma geração de pacientes que a gente veio para mudar mesmo, né? Essa minha geração, que eu já tenho câncer há 15 anos, eu acho que eu e algumas outras que já estamos há mais de 10 anos doentes, a gente está fazendo essa coisa de falar sobre isso. Isso não é obrigatório, não é todo mundo que tem câncer que precisa falar disso, mas que bom que tem gente que fala disso, que é para a gente aprender, que é para a gente se ligar, é o que eu falo aqui no canal. Eu não quero ensinar nada, nem quero impor o meu pensamento, mas eu quero jogar para as pessoas poderem pensar. Tem gente, provavelmente, que está assistindo esse vídeo hoje, que nunca ouviu falar em cannabis medicinal, né? E vai parar para pensar, e vai procurar, vai assistir a tua aula, que você já falou que está lá no Instagram, e vai começar a entender e pensar se vai ser bom para ela, e se ela quer isso, se ela vai procurar. Então, eu acho que isso é o mais legal dessa modernidade que a gente está vivendo, né? Dessa facilidade de descobrir coisas e ir atrás de entender para que elas servem, né? E a gente fez isso aqui hoje juntas, doutora, muito obrigada. Claro que a gente pode voltar mais vezes. De repente, surgem perguntas aqui, a gente pode responder perguntas. Gente, fiquem à vontade, se vocês quiserem colocar perguntinhas aqui nos comentários, aí eu agendo com ela de novo um horário e a gente responde pergunta. O que você acha, doutora? Ótimo, ótimo, estou super aberta. É muito bom poder contribuir. No que eu puder contribuir, contem comigo. Então tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ativa o sininho do canal, se inscreva, segue a gente lá nas redes sociais e a gente se vê segunda-feira que vem. Bye, tchau. Obrigada, doutora. Tchau, tchau.